Bom, agora a gente aciona a Juliana Rosa, que está aqui no estúdio para falar da economia para a gente, falando da prévia do PIB. Cresceu 1,3%, recorde nesse primeiro trimestre. Ju, boa tarde para você, bem-vinda. Tudo bom, Renan? Boa tarde para você. Dri, bem-vinda. Boa tarde. Falta, tudo bem? Tô de volta ao batente. Bastante. Descansei, tá tudo certo. Opa, que delícia. Boa tarde para você que está aqui entre nós. Você voltou, a economia continua quente, viu? Tava dizendo que a economia ia desacelerar, porque a inflação tá pesada aí no nosso bolso, juro, né, muito alto, mas os números do primeiro trimestre, agora fechando esses dados de março, ainda não saiu o PIB oficial, mas o dado de hoje é uma espécie de prévia do PIB, que é o dado do Banco Central, que é um número mais simples, não é tão completo, por isso que ele sai mais rápido, mas ele já vai mostrando a temperatura da economia brasileira, uma temperatura forte, um dado de março que mostra crescimento de 0,8%, quando as previsões apontavam para um crescimento bem mais modesto, em torno de 0,3%, e o número do primeiro trimestre, juntando janeiro a março, é um crescimento de 1,3%. Então, se repetisse esse número de 1,3%, até o final do ano daria um fechamento do ano de 3%. Então, um crescimento muito forte. Ano passado, 3,5%. As previsões, Dri, já estão caminhando mais para perto de 2,5%, previsão do PIB, tinha previsão mais perto de 2%, né? E agora já ultrapassando. Já estão passando. Agora, até o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, fez hoje uma palestra aqui em São Paulo e ele mesmo fala que em nenhum lugar do mundo você tem um juro de quase 15% e a economia continua tão aquecida. Então, você vê que a dose de juro é muito alta e ele fala, olha, vou manter esse juro alto por muito tempo, porque a economia ainda está aquecida, é um desemprego muito baixo, fala o presidente do Banco Central, ele fala que os salários ainda estão subindo, então é uma economia que demora a perder fôlego. Tem um sinal ou outro ali que já mostra um ritmo de crescimento que começa a perder fôlego, mas ainda é um ritmo intenso. E o primeiro trimestre, a gente já falava que seria um bom trimestre, porque a gente teve uma safra agrícola recorde, então o setor do agro está indo muito bem, e tirando o agro, ainda assim, outros segmentos, a gente até tem uma expectativa sempre de que o agro indo bem, ele acaba ajudando de alguma forma outros setores. Setor de serviços, por exemplo, costuma ir bem quando o agro vai bem, porque aí precisa usar mais transporte, mais caminhão para poder escoar a safra. Só que mesmo assim, Dri, você vê que tirando o agro, a indústria foi muito bem, o comércio continuou crescendo, o próprio setor de serviços. Então, a expectativa é que ao longo aí dos próximos meses haja um ritmo de crescimento que vá perdendo tração ao longo do tempo. Agora, ninguém sabe exatamente qual é essa perda, qual é o tamanho dessa perda, porque é isso, a economia está resistindo bravamente e a preocupação é que com isso a inflação demora mais a cair, né? Porque a ideia é desacelerar a economia para a inflação em algum momento ceder, mas por enquanto a gente sente as duas coisas bastante fortes, né? Tanto a inflação quanto o PIB. E os juros altos, então a inadimplência tende a aumentar. Se você não segurar e não controlar suas contas, as dívidas disparam sem nem previsão de quando esses juros vão baixar. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso, viu, Ju? Para como afeta de verdade o bolso de cada um de nós. Obrigada. Até mais tarde no Jornal da Band. Tchau, tchau.